Fala, gente! Aqui é o Luiz Mukunda e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre liderança e perguntar para vocês se vocês sabem como é ser um líder, se vocês são líderes na empresa, no trabalho de vocês, na vida de vocês, se vocês são líderes de vocês mesmos ou se vocês ainda não tomaram isso como uma verdade na vida de vocês. Entendam que ser um líder é muito mais do que você dar ordens. É você agir pelo exemplo. O próprio Mahatma Gandhi, em uma situação, ele prova o exemplo. Existia um fato em que uma mãe levou um filho para Gandhi e, ao conversar com ele, falou: Gandhi, por favor, fala para o meu filho parar de comer doces em tanto excesso. Diga a ele, por favor, faz mal, faz muito mal, por favor, diga a ele, diga a ele. Aí ele olhou para a mulher e falou: faça o seguinte, volte daqui a 15 dias e aí eu converso com o seu filho. Aí, depois de 15 dias, chegou a mãe com o menino, trouxe ele até lá, e Gandhi olha para ele e fala: filho, pare de comer doces, faz mal. Aí a mulher achou muito estranho aquela atitude de Gandhi, né? E pergunta: mas Gandhi, por que você esperou 15 semanas só para eu trazer ele aqui e falar isso, né? E Gandhi responde: porque há 15 dias atrás eu comia doces em excesso. Então, é uma das provas que liderar é pelo exemplo. Você tem que dar o exemplo na hora que você estiver liderando. Na hora que você estiver liderando qualquer equipe ou um grupo de pessoas, ou sendo o seu próprio líder, você é um líder na sua casa, você tem que agir pelo exemplo. Como é que você vai ensinar o seu filho algo que você não pratica? Como é que você vai querer que seu filho tome uma atitude ou age de certa forma se você não pratica? Então, compreendam o seguinte: quando a gente nasce, o nosso cérebro já é programado para ele poder agir pelo exemplo, para ele ser o espelho das ações dos nossos semelhantes. Então, quando a gente nasce, a gente aprende muito, mas o nosso desenvolvimento é muito maior até os 6 anos de idade por conta do exemplo que a gente tem ao nosso redor, por conta do exemplo. Só que isso não acaba. A gente acaba agindo pelo exemplo ao longo da nossa vida. Quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, aí a gente se torna um pouco mais racional e a gente começa a escolher onde que a gente vai se espelhar. Tem um fato muito interessante na Gestalt que conta que no momento em que você se reconhece no espelho, você passa a querer se reconhecer em tudo. Quando você olha num espelho, você passa a querer se reconhecer em tudo. E é por isso que você começa a criar uma imagem de vestimentas, de como você querer se reconhecer nas músicas que você ouve, nos objetos que você compra. E é engraçado como a gente também começa a fazer associações com as pessoas que a gente conhece. Então, esse é mais um exemplo de como a gente acaba querendo se conhecer também nas pessoas, escolhendo os nossos líderes. Então, cuidado com os líderes que você também toma para você, com exemplos que você segue, que você se aproxima. Eu, durante muito tempo, comecei a olhar os exemplos errados. E eu comecei a me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, quando eu comecei a me espelhar nas pessoas que eram bons exemplos, que eram aquilo que eu queria ser. Então, eu também comecei a me tornar um líder melhor, uma pessoa que liderava melhor, que conduzia as coisas melhor quando eu comecei a reconhecer isso. E eu não estou falando que eu sou perfeito, eu erro muito ainda nisso. Eu ainda erro muito, eu ainda tenho muito que melhorar. Mas eu acho que eu evolui demais depois que comecei a me reconhecer nas pessoas que eu queria ser que eu queria me espelhar. Então, para você ser um líder melhor, primeiro, olhe para os líderes que você quer se tornar. E segundo, entenda que liderar é pelo exemplo. É você agir da maneira como você quer que as pessoas ajam, em primeiro lugar. Então lembre-se disso, lembre-se da liderança. Pegue exemplos de grandes líderes, como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela, foi um grande líder,
né? Pessoas assim, pessoas que lideraram grandes times, como o próprio Bernardinho. O Bernardinho ele impôs uma meta durante a vida dele, quando ele assumiu a seleção brasileira masculina de vôlei, que era: eu quero estar entre os 3 primeiros, estou em toda a competição. E olha só o que ele conseguiu de resultado na vida dele. E olha o exemplo que ele dá para o time dele. Entenda que você vai ter que agir de forma diferente com cada pessoa, mas que você tem que dar um exemplo para ela, para você mostrar para ela como você quer. Então, se você não muda a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua postura perante os fatos, perante os acontecimentos da vida, do trabalho, você não vai alcançar a liderança e você não vai alcançar sucesso com tudo isso que você estiver fazendo. Seja um líder seu antes de você esperar que alguém te lidere. Seja o seu próprio líder. Seja o seu próprio chefe antes de você esperar que seu chefe mande fazer alguma coisa. Você pode ter certeza que você vai começar a alcançar resultados e você vai começar a ser visto e observado. E aí, quando você começa a ser o seu próprio líder, quando você começa a ser o seu próprio espelho, você pode ter certeza que você vai ser espelho para outras pessoas. Gente, apliquem essa técnica do espelho na vida de vocês. Comecem a seguir as orientações e as boas práticas daqueles que obtiveram sucesso, das pessoas que foram grandes líderes e que alcançaram grandes coisas na vida. O sucesso deixa pistas. Então siga as pistas, siga esse caminho e acredite que você pode liderar as pessoas. Todos nós somos líderes. Todos nós temos que desenvolver a liderança. Eu acredito que vocês vão conseguir desenvolver liderança e vão conseguir não só a felicidade para a vida de vocês, mas quando você é um líder responsivo e você é um líder que consegue unir as pessoas ao seu redor, você consegue também levar mais felicidade para a vida das outras pessoas, porque você consegue orientá-las a ter sucesso. E eu tenho certeza que você consegue isso. Eu desejo sucesso na vida de vocês, eu desejo que vocês sejam felizes e eu desejo muito, muito que vocês sejam líderes e que vocês tenham grandes líderes que os inspirem a serem pessoas e profissionais, e pais, e mães, e irmãos, e amigos, e filhos melhores. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.